Muito bom dia, Rafa. Bom dia, Cíntia Kelly. Bom dia para você que nos acompanha na sede da Matina. Estamos aqui na sede da Codesal com o Sócrates Macedo, que gentilmente nos atendeu nesse dia tão importante, né, para Salvador, que é um dia chuvoso. Salvador, Sócrates, é uma cidade bipolar, né? A gente sai de casa de casaco, não tira casaco, bota casaco. Você está ao vivo, Rafael no estúdio, também. O Sócrates está ouvindo vocês também, inclusive, Cíntia Kelly. Muito bom dia, Sócrates. Bom dia, Pietro. Bom dia, minha querida Cíntia Kelly, grande jornalista da nossa Bahia. Meu queridíssimo amigo Rafael, parceiro de longas datas. Realmente, Pietro, nós tivemos uma madrugada extremamente chuvosa, uma soma de sistemas que atuaram aqui com muita chuva na nossa capital, seja a região de Ondina, seja a região da Federação, localidades com mais de 100 milímetros de acumulados em apenas 2, 3 horas, quando a média histórica para todo mês de abril, que já é um mês chuvoso, é de 285. Então, todas as nossas equipes da Codesal, desde a madrugada, acompanhando isso, eu tenho certeza que você, Cíntia, Rafa, receberam aí os nossos informes do que vinha ocorrendo, dessas transformações climáticas, e, é claro, a população de Salvador sendo acolhida aí pelas nossas equipes com as vistorias que estão sendo realizadas durante todo esse período. O que acontece com Salvador? Que a gente percebe que em alguns bairros a chuva é bem intensa, em outros bairros está o sol intenso. E o que acontece? Porque Salvador é uma cidade muito grande, né? Então, talvez seja por isso. O tipo de fenômeno, quando a gente tem uma frente fria que adentra a cidade e que havia e há ainda uma previsão dos resquícios de uma frente fria da região sudeste para o final da semana, sexta-feira, sábado e domingo, a gente tem uma compreensão maior de cidade. Então, toda a cidade recebe esses acumulados de chuva. O que ocorreu nessa madrugada foi algo que também foi muito intenso, são chuvas muito fortes, esse sistema ele traz chuvas muito frequentes, duradouras, como ocorreu em cerca de 2, 3, 4 horas seguidas. Relâmpagos, trovões. Relâmpagos e trovoadas, né? Então, não foram aqueles relâmpagos passageiros, Pietro, foram relâmpagos que aconteceram por mais de meia hora, 1 hora, como a gente fala aqui em Salvador, de relógio, né? Com trovoadas também muito fortes na cidade e acompanhadas de grandes acumulados pluviométricos. E foi de forma muito democrática. Em toda a cidade nós tivemos fortes chuvas. Mesmo nos locais que tiveram menos acumulados pluviométricos e que, graças a Deus, foram naquelas áreas mais gravosas, que contam com o sistema de alerta-alarme, tivemos 50, 60, 70 milímetros. Então, é algo que nos chama a atenção e, evidentemente, que coloca todas as nossas equipes em regime de alerta para, havendo necessidade, nos deslocarmos com brevidade e, assim, afastarmos o risco do soteropolitano. O sistema que atuou na madrugada, ele já perdeu intensidade, ele já não traz mais transtorno ao continente, mas outros sistemas estão atuando agora no oceano, nas proximidades aqui de Salvador. Então, as nossas equipes de meteorologistas, estatísticos do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, o CEMADEC, manterão esse acompanhamento para, em caso de mudança rápida, repentina desse sistema, que a gente possa informar vocês e vocês, por sua vez, informarem a nossa população. A Codesal continua atuando em regime de plantão 24 horas por dia, todos os dias do ano, e agora, nos períodos entre os meses de abril, maio e junho, com o advento da Operação Chuva, em que o prefeito Bruno Reis assina essa operação especial, reforçando as equipes e as operações, as equipes também, em regime de plantão, passam a atuar sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, para atender rapidamente quaisquer ocorrências que apareçam em nossa cidade. O que me chama a atenção também, Sócrates, passando pela cidade, que com essas chuvas da madrugada, existe muita terra, né, na pista, no asfalto, de alguns morros, de algumas obras também que vem acontecendo. Como lidar com essa situação, né, com riscos, inclusive, de alguns acidentes até de trânsito, né? Nós temos um sistema municipal de proteção e defesa civil muito bem organizado. A Defesa Civil de Salvador não realiza essas operações sozinhas. Nós temos aqui vocês dos meios de comunicação como parceiros, a população de Salvador, que já é capacitada durante todo o ano, realizando assim uma série de seminários, de formações por meio de nossas equipes da coordenação de articulação comunitária e educativa, sejam nas comunidades, sejam nas escolas municipais, com o programa de defesa civil nas escolas, e evidentemente de que nós temos um sistema municipal de órgãos, empresas e secretarias muito envolvido em toda essa operação,
Então, quando há necessidade da retirada de um vegetal que tenha risco de cair, ou mesmo que tenha caído, como aconteceu nessa madrugada, imediatamente as equipes da SEMAN, a Secretaria de Manutenção, se fazem presentes para resolver e sanar o problema. Quando há necessidade de realização de demolição de alguma edificação em risco, as equipes da SEDU, que têm o munus de realizar essas operações. Incêndio, por sua vez, como aconteceu ontem às 8 da noite, na região do comércio, em que um edifício garagem teve um incêndio de um carro e que rapidamente o Corpo de Bombeiros se fez presente junto com a Codesal, nós temos a parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. De igual modo, quando há alguma necessidade de desenergização da nossa rede elétrica da cidade, a gente aciona a Coelba, que é uma empresa, ou mesmo a Diretoria de Iluminação Pública, que é da CEMOP. Então, observe como é essa engrenagem, como ela funciona. Por fim, quando há necessidade de realizar a evacuação, são nas escolas municipais que nós temos como base o abrigamento que é feito pela Secretaria da Educação, de tal modo que a Secretaria de Promoção Social vai ao encontro dessas pessoas para realizar, assim, os cadastros sociais e elas poderem realizar o seu aluguel fora da área de risco. Então, observe, Pedro, que nós temos aqui não trabalho apenas de um órgão, não trabalho apenas de um grupo específico de atores que fazem parte dessa operação. É uma operação grandiosa em que todos os nossos partícipes, a Secretaria da Saúde, liderada pela vice-prefeita Ana Paula Matos, que coloca as equipes suas de endemia à disposição, porque algumas dessas áreas passam por alagamentos e que, por sua vez, precisam necessariamente de ter uma atenção especial por conta de doenças como desdobramento desse alagamento. Então, observe que é dessa forma que a gente vai construindo uma cidade cada vez mais resiliente, é claro, com a instalação de 300 geomantas já feitas pela Codesal, pela Prefeitura, por meio da Defesa Civil, são 200 contenções de encostas executadas pela Prefeitura por meio da Secretaria de Infraestrutura e da Superintendência de Obras Públicas, da SUCOP. Então, tudo isso é feito durante todo o ano, com o parque tecnológico que temos aqui no nosso Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, o parque tecnológico mais avançado de todas as capitais do Brasil. Isso tudo nos permite, nos possibilita levar as informações com brevidade, gerar aí um fluxo de operações que vem garantindo ao longo dos últimos anos uma cidade cada vez mais segura, cada vez mais resiliente. Importante a gente salientar que nenhuma cidade no mundo resiste a muita chuva em pouco espaço de tempo. A gente vivenciou isso em pouco tempo atrás, ano passado, em pleno carnaval, na região de São Sebastião, litoral de São Paulo, onde 66 pessoas perderam suas vidas. Ocorreu a mesma coisa em Petrópolis em 2021, com 242 vidas perdidas. Esse ano, Petrópolis novamente vivenciou perdas de vidas humanas. A região metropolitana do Recife, que em 2021 também houve 132 vidas perdidas por conta das chuvas. E a gente, é claro, espera não vivenciar mais episódios traumáticos, trágicos na nossa capital dos baianos, a nossa amada Salvador. É por esse motivo que as equipes da Codesal atuam em regime de plantão 24 horas, todos os dias do ano, mas com muita prevenção. Então, agora no período mais intenso de chuvas... Prevenir é importante, né? É essencial. Então, a gente virou a chave do que era a Defesa Civil do passado, até 2015, quando houve o último episódio trágico na nossa cidade. O então prefeito Assemineto fez uma transformação na nossa organização, trazendo para a Defesa Civil uma qualidade de órgão para que as medidas protetivas fossem realizadas. Diversos programas foram instituídos por meio do nosso Plano Municipal de Redução de Riscos e o resultado disso tudo a gente vê na vida das pessoas de forma prática. É claro, ninguém aqui vai tapar o sol com a peneira, dizendo que os problemas não acontecem, de que as ocorrências não chegam. É uma cidade extremamente pobre, que tem aqui, além da pobreza, uma diferença topográfica, uma complexidade topográfica muito grande. A gente tem a cidade alta, cidade baixa. Rafael, a gente fala sobre isso de há muito, 2010, 2011, 2012 eu conversava com o Rafael falando dos problemas da região do subúrbio ferroviário de Piripiri, mas mesmo nessas regiões em que no passado eram pautas constantes de tragédias, a gente começa a observar uma certa segurança para os moradores dessas áreas, que essa é a nossa pretensão, essa é a pretensão de quem milita em defesa civil e que constrói uma cidade cada vez melhor para os seus cidadãos. Então, resiliência, prevenção, muito trabalho que é realizado pelas equipes. São diversas equipes que nós temos hoje na Defesa Civil, não é mais apenas aquela equipe do colete laranja que ia para campo fazer a vistoria já da ocorrência
vivenciada, mas de forma muito preventiva e antecipada, solicitando, por exemplo, quando há necessidade, você citou há pouco, quando há necessidade de retirada de material das pistas, eu citei alguns órgãos e deixei esse por fim para fechar com a sua pergunta e também falar de outras atribuições nessa parceria, que é o caso da Limpurb. Ela faz a retirada desse material que fica nas ruas quando escorrega e também nos auxilia na instalação das lonas nas encostas. Isso tudo vem ajudando bastante a que Salvador esteja numa condição de segurança maior e espero em Deus que a gente possa passar o transcorrer dessa Operação Chuva, que se inicia agora, abril. Então, 2 de abril já vem trazendo efetivamente aí a marca do que acontece nesse período. Espero que essa madrugada seja um exemplo que não seja constante, porque nós tivemos em apenas 2 a 3 horas o esperado para 1/3 de todo mês, do mês de abril, que é o mês extremamente chuvoso. Abril e maio são os 2 meses mais chuvosos em Salvador. De maior preocupação, né? De maior preocupação também. Então, a gente pede às pessoas que fiquem atentas e que, observando qualquer mudança de cenário, escorregamento de terra, inclinação de vegetais, ou mesmo rachadura ou fissura nas casas, se afaste dessa condição, liga para o 99, aguarda a chegada de um dos nossos profissionais que estão nas ruas de Salvador realizando as vistorias e fazer com que a gente passe pela chuva, retornando ao sol com conforto, tranquilidade e segurança para o povo de Salvador. Rafa, isso, a Defesa Civil atuando de forma ainda mais intensa nesses períodos e como você, cidadão, está percebendo, a união das forças aí, essa organização que é importante para prevenir, não somente remediar. Rafa e Cíntia, o sócio está na escuta, vocês têm alguma pergunta? Valeu, Pietro. Só agradecer a ele a participação de sempre, mandar um abraço para meu amigo Sóstenes Macedo e torcer e, na verdade, deixar um comentário aqui, além da torcida, é que eu fico muito satisfeito de falar que há anos a gente não vê casos graves envolvendo essa chuvarada que cai, né? Tipo, casos graves envolvendo perda de vidas, né? Obviamente que é grave uma pessoa humilde perder sua casa, é grave uma pessoa humilde ficar desabrigada, tudo isso é grave. Mas a perda das vidas, como a gente viu anos atrás, lá no Marotinho, no Barro Branco, a gente não vê há anos, né? E isso a gente deve muito às ações que a Prefeitura tem feito ao longo do tempo. Então, parabenizo você, né, junto com toda a turma da Prefeitura, também pelaquela ação das sirenes, né, porque eu conheço pessoas que moram em área de risco e que me falam, Rafa, aqui quando chove, que o bicho pega, a sirene alerta, funciona. Então, parabéns, viu, meu amigo? Rafael, eu que te agradeço mais uma vez, você que sempre foi entusiasta das ações da nossa Defesa Civil de Salvador. Você falou das sirenes, eu terminei não abordando na nossa conversa, mas realizamos no último sábado, antes do fim de semana, do feriado da Páscoa, os últimos simulados de evacuação. Realizamos nas 14 áreas que contam com o sistema de alerta e alarme. As pessoas, de forma conjunta com as equipes de engenheiros da Codesal, são abordadas para construir as rotas de fuga. As escolas municipais ficam à disposição, a Secretaria de Promoção Social, como eu falei, o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Transalvador, Prefeituras Bairro, e eu tenho certeza de que a gente tem dado o máximo para que esses resultados estejam aparecendo, e é um trabalho a 4 mãos, é um trabalho em que vocês dos meios de comunicação ajudem, auxiliam bastante, levando e propagando essas informações à nossa população, as equipes aqui já citadas do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, e, é claro, sem sombra de dúvidas, a nossa população, que ao longo desses últimos anos vem vivenciando e observando essa nova cultura de meio ambiente, de defesa civil, de resiliência na nossa cidade. Esse trabalho é essencial para que a gente possa passar por dias difíceis com uma qualidade de vida melhor. Como você bem disse, é claro que a gente fica triste com perdas materiais, mas o nosso bem maior, o nosso bem inalienável, o nosso bem da vida, esse sim tem que ser o nosso objeto constante de debruçar das nossas equipes para acordarmos e dormirmos com essa missão de fazer com que a chuva passe e de que todas as vidas sejam preservadas. A você e a minha querida Cíntia Kelly, eu deixo aqui um abraço fraterno. Pietro, obrigado por estar aqui conosco. Dizer que a Codesal está aqui de portas abertas sempre, Defesa Civil somos todos nós. E, por fim, em caso de risco, não vacile, se afaste dessa condição do risco. Não vamos dar chance para o azar. Liga para o 199 e aguarda que um dos nossos profissionais. Hoje, a Codesal conta com um grande cabedal de profissionais de altíssima qualidade, engenheiros civis, engenheiros agrônomos, engenheiros agrimensores, engenheiros ambientais, engenheiros eletricistas, arquitetos, geólogos, meteorologistas, estatísticos, isso tudo para provermos uma qualidade melhor da informação e da tomada de decisões para que nesses momentos, como é o caso de abril, de maio e de junho,
que são os períodos mais chuvosos do ano na nossa cidade. Muito embora o tempo venha mudando as suas características, nós tivemos agora um fevereiro extremamente chuvoso. Choveu em fevereiro 317 milímetros. A média histórica para abril, que é um dos meses mais chuvosos do ano, junto com maio, é de 285 milímetros. Então a gente vem observando essas mudanças climáticas, como em 2021 acionamos sirene, Rafael, no dia 25 de dezembro, na noite de Natal. Tiramos as pessoas das suas casas na noite de 25 de dezembro, em Castelo Branco e 7 de abril. Graças a Deus, nós tivemos uma noite de Natal, embora muito chuvosa, com todas as vidas preservadas. E assim que a gente vai continuar, é nessa mesma pegada de muita atenção, de muito carinho, de muita empatia com as pessoas que vivem nas áreas. Eu digo sempre, eu conversava hoje com seus colegas dos meios de comunicação, eu começava dizendo, ninguém mora em área de risco porque quer. Invariavelmente é a última opção. Algumas alternativas foram criadas ao longo dos tempos. A época do prefeito Assemineto, a região ali de Piripiri, você que conhece bem, Rafael, a comunidade Guerreira Zeferina, outrora chamada por Cidade de Plástico, seja também na região que você bem citou agora, no Barro Branco, que até outro momento era uma ferida urbana na nossa cidade, em que a cada 5 anos, a cada 10 anos, uma tragédia acontecia naquela localidade. Nós tivemos ali a execução de uma grande contenção de encostas. À época, Bruno era o secretário de Infraestrutura. Na sequência, foi cravado ali um conjunto habitacional, a Vila Barro Branco, com mais de 120 unidades habitacionais, com famílias egressas de áreas de risco de Salvador. Então, essa política habitacional ela é importantíssima, embora seja historicamente uma política federal. Salvador colocou a mão também nessa problemática para fazer com que essas pessoas que vivem nas áreas de risco elas se afastem dessa condição e que possa, assim, ter mais segurança das noites chuvosas. Valeu, meu amigo Sócio Pietro, um abraço para você, excelente trabalho aí. Obrigado, Rafa. Cíntia, com vocês a redação. A gente trouxe aqui informações direto com o Sócrates Macedo, aqui direto da Codesal, informações para você, cidadão, aí se beneficiar com essas informações e também se precaver. Um abraço. Valeu.